Vamos falar hoje sobre solos, mas para isso a gente precisa entender o que é um solo. O solo, mais do que simplesmente a camada superficial da Terra, é conceituado como substrato terrestre que contém matérias orgânicas e é capaz de sustentar plantas e vegetais sobre si em um ambiente aberto, sendo resultado ou resultante do intemperismo e da decomposição das rochas. Como vemos na imagem, o planeta Terra ele é composto por ar, por água e também por solo. Esses três elementos favorecem a existência de vida no planeta. O solo, ele é formado por alguns fatores, com vida ou não, bióticos e abióticos. Por exemplo, o material de origem da própria rocha, o relevo, os organismos vivos, o tempo e o clima. Todos esses fatores favorecem para a formação do solo. Os fatores bióticos, do ecossistema fazem essa troca com o solo. Os animais, os vegetais e os fatores bióticos, que são aqueles que não têm vida, também fazem parte dessa composição do solo. O sol, a temperatura, a própria rocha. Aí nós temos dois tipos de fatores, os bióticos, que têm vida, e os abióticos. O ecossistema é formado por ambos tipos de fatores. O solo da Paraíba é caracterizado principalmente por ser continuidade da aridez climática, ou seja, por o clima ser seco, o solo, por sua vez, também tem essa característica de ser seco. O solo se forma pelo processo de degradação das rochas, de forma física ou química, conhecida como intemperismo. Hoje nós vamos estudar dois tipos de intemperismo, o físico e o químico. No primeiro esquema, nós estamos percebendo que a rocha entra num processo de desintegração. No leito de um rio aqui, o leito rochoso começa a se desintegrar, a se despedaçar, ficar em pedacinhos. A matéria orgânica facilita a desintegração. No esquema 3, o que é que a gente vê? Formam-se os horizontes. O solo aqui já está começando a aparecer. E no esquema 4, o solo desenvolvido já vai sustentar a vegetação. Então, foi todo um processo para que esse solo fosse formado. E demora também muito tempo, por isso a relação entre também o fator tempo. O intemperismo físico consiste na quebra mecânica das rochas. É justamente quando as rochas se partem, se despedaçam em pedacinhos, em fragmentos menores, ou até em pequenos grãozinhos, chamados sedimentos. Essa quebra, chamada de degradação, pode ser causada por alterações climáticas, pela água das chuvas, pelos ventos e até pelo gelo, entre outros inúmeros fatores. Como podemos ver aqui, a rocha ela está começando a rachar e depois ela pode ser transformada em pedacinhos menores. Esse é o intemperismo físico. Já um intemperismo químico é a dissolução das rochas ou alteração química dos minerais que fazem parte delas. Esse processo é geralmente causado pela água, que se mistura com os materiais orgânicos da própria rocha, reage com o gás carbônico
e forma uma substância ácida que vai dissolver as rochas. Como nós vemos na imagem, a rocha está sendo dissolvida, despedaçada. O solo também é formado por camadas. Lá em cima, a gente pode ver que aqui no solo, os vegetais são plantados, os animais são criados, nossas casas são construídas. E aí, como a gente vê nesse recorte, há camadas mais profundas desse sólido. Essa parte é a parte orgânica, essa é a parte do solo superior, essa parte aqui é a parte do subsolo, né? Tem água no subsolo? Sim, né? Nos aquíferos. O material parental e lá embaixo a rocha. E aí vocês podem perceber que também no livro de vocês há um desenho de recorte de solo. Existem vários tipos de solos. Solos mais arenosos, com muita areia, sólidos mais calcários, com pedras, solos mais lamacentos, solos mais úmidos. E aí, ao longo dos estudos, a gente vai conhecendo mais sobre os solos. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima!